Direito processual penal, inquérito policial. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o inquérito policial, tá certo? Que vai lá do artigo 4º ao 23 do CPP e que é um tema de importância muito grande para essas carreiras policiais de uma forma geral, inclusive agente penitenciário e outras carreiras da área de segurança pública, tudo bem? Ó, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve falar do inquérito policial? A gente geralmente associa a polícia, não é verdade? E além disso, o que mais? A investigação, concorda? O inquérito, ele não passa de um procedimento de investigação em que a gente vai tentar reunir provas da ocorrência daquela infração penal a fim de permitir com que depois o titular da ação penal possa processar. Isso acontece porque no Brasil, quem investiga não é a mesma pessoa que acusa. Geralmente a acusação é feita pelo MP ou pelo querelante, se a ação for privada, a gente vai ver isso depois, e a investigação, via de regra, é feita pela polícia. Como o promotor não está lá na hora que o crime acontece, ele precisa ler alguma coisa para formar a convicção dele. E o que ele vai ler para tentar se convencer se o crime ocorreu ou não, e assim decidir se processo ou não, é justamente o inquérito, tá certo? Ó, a gente vai começar então colocando um conceito aqui, o nosso número 1, para a gente ver um pouquinho melhor o inquérito policial. E esse conceito já vai trazer várias regras importantes aqui para a gente, tá? Ó, vamos supor aí. A gente pode dizer que o inquérito é um procedimento de caráter administrativo provisório, cautelar e preparatório da ação penal. Olha lá, ó. Procedimento de caráter administrativo, provisório, cautelar e preparatório. Cada palavrinha dessa traz um conceito importante pra gente, né? Tem 4 tópicos mais importantes aqui, tá? Vamos nos concentrar nessa primeira parte aqui, combinado? Então, vou apagar aqui o resto do conceito pra gente ter mais espaço aqui na nossa lousa. Está dizendo aqui que o inquérito é um procedimento de caráter administrativo. O que significa isso, hein, gente? Você vai deixar bem claro aí, nas suas anotações, no seu estudo, que o inquérito, ó, isso aqui é a mesma coisa de dizer que o inquérito é diferente do processo. Inquérito e processo são expedientes, vamos dizer assim, procedimentos distintos. Olha aqui. O inquérito é conduzido pelo delegado, não é verdade? Já o processo é conduzido pelo juiz. Se são duas pessoas diferentes, não dá para a gente dizer que sejam as mesmas regras, já começa por aí. Outra coisa, como no inquérito quem conduz é o delegado e ele é uma autoridade administrativa, então a gente vai dizer que os atos do inquérito têm natureza administrativa. Então aqui nós temos atos administrativos. Você lembra do ato administrativo que você estuda lá no direito administrativo, não é verdade? É a mesma coisa. Só que no inquérito eu tenho um conjunto de atos, afinal de contas eu faço um conjunto de investigações para tentar desvendar o crime, certo? Então, ó, os atos do inquérito têm natureza administrativa e os atos do processo, como aqui é um juiz, a gente fala que os atos têm natureza judicial. Então, seriam atos judiciais ou, se você preferir, jurisdicionais, é a mesma coisa, tá bom? Então, eu não posso dizer que inquérito é a mesma coisa que processo. Eles adoram colocar um item lá na prova em que diz assim: o inquérito é um processo de caráter administrativo que visa reunir provas da materialidade e autoria de uma certa infração penal. Tá errado. E tá errado só porque ele usou a palavra processo, tá bom? Tem outro item que ele coloca assim: o inquérito é a primeira fase processual, na medida em que reúne as evidências que permitirão depois o início ou não da ação. Tá certo ou tá errado esse aí? Tá errado também, porque se eu disser que ele é a primeira fase processual, eu estou dizendo que o inquérito está dentro do processo, e na verdade não está, tá bem? O máximo que eu posso dizer, ó, é que o inquérito seria uma fase pré-processual. Se eu falar isso, tá certo, tudo bem? Ele é pré-processual, porque toda vez que tem inquérito, ele vem antes do processo ocorrer. Não estou dizendo que o inquérito é obrigatório para o início do processo, a gente vai ver que não é. Eu posso te processar direto, mesmo sem inquérito, mesmo sem nada, se eu já tiver as provas de que o crime ocorreu.
Mas quando eu não tenho, eu vou investigar. E toda vez que eu investigo, é antes do processo. Então, isso significa que ele é pré-processual. Nunca processual, combinado? E mais um detalhezinho importante aqui também. A gente falou que o inquérito é um procedimento de caráter administrativo. Se ao invés de aparecer a palavra procedimento, aparecer lá escrito que ele é um expediente. Expediente, você vai marcar verdadeiro ou falso. Se cair lá dizendo o inquérito é um expediente de caráter administrativo. Pode marcar verdadeiro, combinado? Expediente e procedimento, conforme os itens de prova de concurso hoje, são tidos como sinônimos. A bem, na verdade, não são muito sinônimos, de acordo com os livros, porque o procedimento dá uma ideia de organização, atos organizados, expediente não dá, e no inquérito a gente vai ver que não tem esses atos organizados, porque a lei não traz uma forma para o delegado investigar. Mas apesar de tudo isso, na prova eles usam como se fossem sinônimos. Então, não importa a banca que você estiver fazendo. Se cair procedimento ou expediente, pode marcar verdadeiro. Agora, se cair dizendo que inquérito é um processo, a gente marca errado. Combinado? Tudo certo até aí? Bom, aí agora eu queria que você colocasse duas observações aí importantes. A primeira é a seguinte. Vamos imaginar... Deixa eu só apagar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos imaginar agora que você tenha um vício qualquer aqui dentro do inquérito. Um defeito, por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura. Esse vício do inquérito vai contaminar a ação penal ou o processo que começar depois? Você vai colocar aí que a resposta é negativa. Os vícios do inquérito, via de regra, não contaminam o processo ou a ação penal que dele se originar, tá bom? Então, se tiver um defeito aqui dentro do inquérito, esse defeito, ó, ele não passa para dentro do processo. E de fato, nesse exemplo que eu dei, é bem fácil de você perceber isso. A confissão aqui foi mediante tortura. O delegado torturou, o policial torturou e o preso acabou confessando lá a autoria do crime, vamos imaginar. Não é por conta disso que eu vou ter que anular o processo. Eu posso começar o processo normalmente e lá dentro do processo eu vou coletar de novo essa prova, a confissão novamente, a confissão não, me perdoe, o depoimento, e caso a pessoa confesse ou não, isso não importa, mas você vai se certificar que ele não vai ser torturado agora. Esse depoimento feito sem tortura, automaticamente substitui aquele de trás lá, feito com a tortura. Então a gente despreza o anterior e considera esse novo depoimento agora. Veja que o vício foi corrigido, eu não precisei anular o processo por conta de um defeito lá dentro do inquérito, combinado? Então vamos ficar atento, tá, gente? Vício do inquérito não vai contaminar o processo, combinado? Beleza. Olha como caiu numa prova do TRE uma vez, eles colocaram assim: os vícios do inquérito não repercutem na validade do processo ou da ação penal que dele se originar. Aí tá certo, não tá? Sendo, portanto, prematura a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. E aí, o que você marca nesse aí? Repetindo, ó. Os vícios do inquérito não repercutem na validade do processo ou da ação penal que dele se originar, sendo, portanto, prematura a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Tá certo, viu? Sabe por quê? Se a gente fosse pensar, a gente poderia pensar o seguinte: tem um vício no inquérito, a gente aprendeu que uma prova ilícita contamina as outras que se originarem dela, e como o processo está vindo do inquérito, ele também vai estar contaminado. Negativo. É como se tivesse uma barreira aqui, ó, de modo que o que acontece dentro de um não vai repercutir lá dentro do outro, tá certo? Então, de fato, o item estava perfeito, é prematuro você aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada nesse conceito aqui do inquérito em relação ao processo. Cuidado para não errar. Se eu tiver uma prova ilícita no inquérito, mas aqui eu estou só no inquérito, ó, e eu tiver outras provas que derivem dessa primeira aqui, essas outras vão ser ilícitas também? Vão, porque uma prova ilícita contamina as outras, você aprende isso lá no direito constitucional, é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Agora, na hora que a prova do inquérito vem para o processo e o processo começa, esse vício do inquérito não repercute lá dentro do processo. Combinado? Beleza? Muito bem. Essa é a primeira observação. Os vícios do inquérito não contaminam o processo. E uma segunda observação que eu queria colocar aí, essa é bem tranquila. Se eu perguntar para você assim, o juiz, ele pode julgar o próprio filho? Com certeza você vai me dizer que não. O juiz pode julgar um grande amigo ou o pior inimigo dele? Você também vai me responder não. Por quê? Porque tem casos em que a gente diz que ele está impedido ou que ele está suspeito para julgar.
quando ele for amigo, quando ele for parente, essas coisas assim. A nossa lei disciplina esses casos de impedimento e suspeição. Agora, gente, será que esses impedimentos e suspeições também valem aqui, ó, no inquérito lá para a autoridade policial? Se você é a polícia e está lá investigando um crime e percebe que todas as evidências apontam como principal suspeito para o seu próprio filho, você pode continuar investigando ou você teria que se afastar? A resposta é que eu posso continuar investigando se eu quiser, sem nenhum problema, tá certo? Por quê? Porque eu, delegado, me afastaria se eu quisesse. Se eu não estiver fazendo nada de errado e estiver conduzindo a investigação adequadamente, a lei não me obriga a afastar dessa investigação. Então, ó, coloca aí, os impedimentos e as suspeições dos juízes não são oponíveis à autoridade policial. Isso significa que se ele estiver investigando adequadamente, eu não tenho como afastá-lo. Agora, se ele quiser se afastar por conta própria, né, por uma questão de satisfação pessoal, aí ele pode, tá bom? Então tá aí, gente, ó, essa é a primeira parte aqui do nosso conceito. Já sabemos por que o inquérito é um procedimento ou expediente de caráter administrativo, tudo bem? Bom, continuando aqui o nosso estudo, no nosso conceito lá, a segunda palavra que aparece fala que o inquérito é provisório. Então, seguindo aqui, ó, o inquérito ele é provisório. Provisório. O provisório tem a ver com o tempo. A polícia tem ou não tem um prazo para investigar? A resposta é sim. Então, hoje nós temos prazos de conclusão do inquérito, típica questão que sempre cai nas provas que abordam essa matéria. Vamos ficar esperto, então, na questão dos prazos, porque infelizmente a gente vai ter que decorar, tá? Então, olha só, o provisório aqui tem a ver com os prazos para conclusão do inquérito, tá? Se você quiser colocar aí, prazos para conclusão. A gente vai ver 3 prazos importantes aqui. No âmbito da Justiça Estadual, que são aqueles inquéritos conduzidos via de regra pela Polícia Civil. No âmbito da Justiça Federal, que são inquéritos conduzidos em regra pela Polícia Federal. E quando for tráfico de drogas. 3 situações em que a nossa lei fala que o prazo é diferenciado. E sempre cai. Então, ó, começando aqui. Primeiro na Justiça Estadual. CJ aqui é de Justiça, tá, gente? Justiça Estadual. Qual que vai ser o prazo para concluir um inquérito policial, caso o crime seja de competência da Justiça Estadual? Coloque aí, ó, o prazo é 10 dias se o investigado estiver respondendo preso. Então, se a pessoa que eu estou investigando está respondendo presa, a polícia tem 10 dias para concluir essa investigação. E esse prazo aí você vai colocar que ele é improrrogável. São improrrogáveis, tá? Se a prova perguntar se prorroga ou não, você responde que não. Agora, ó, vamos entender isso aqui. Quando ela pergunta se prorroga ou não, ela quer saber se você pode prorrogar mantendo a pessoa presa. Por isso que a resposta é negativa. Porque a lei é bem clara. Para eu terminar nesse caso, eu tenho 10 dias. Não terminei, eu teria que soltar e continuar investigando com ele solto. Mas como a prova, toda vez que pergunta, ela deixa subentendido que ele continuaria preso, para fins de prova objetiva, lembra, se falar que é 10 dias, a gente tem que responder que é improrrogável, a menos que o item diga expressamente que o cara está sendo solto. Aí se ele for solto não tem problema, a gente pode prorrogar, mas tem que estar escrito isso, hein, gente? Se o item cair curto e grosso lá, o prazo para a conclusão do inquérito no âmbito da Justiça Estadual é de 10 dias quando o investigado estiver preso. Só falou isso, não podendo prorrogar. Verdadeiro, a regra é que esse prazo é improrrogável, combinado? Isso se eu estiver investigando ele preso. Se ele estiver sendo investigado solto, aí o prazo muda agora para 30 dias. Então, 30 dias, ó, se o investigado estiver solto. Combinado? E nesse caso ele está solto, não tem problema. A gente vai poder prorrogar sucessivamente quantas vezes precisar. Temos várias investigações que demoram muitos meses, não é verdade? Quando o crime é mais complexo, o número de investigados é maior e tal. Então, você pode prorrogar. Põe aí que com ele solto, o prazo é 30 dias, sucessivamente prorrogáveis pelo juiz. Sucessivamente prorrogáveis pelo juiz. Olha o detalhe aqui. Quem autoriza a prorrogação é o juiz, tá bom? Embora seja o delegado que está investigando, na hora de prorrogar, tem que ser necessariamente
o magistrado. Combinado? Beleza. E ele pode prorrogar quantas vezes precisar, tudo bem? Não tem limite máximo, não. Quem define o prazo pelo qual vai prorrogar também é um juiz. Ele não é obrigado a ficar prorrogando de 30 em 30. Isso é só o costume que a gente tem. Se ele quiser prorrogar por 15, por 10, por 42, fica a critério dele. Ele é que fixa o prazo de prorrogação. Combinado? Então tá aí. 10 dias com ele preso, não podendo prorrogar. 30 dias com ele solto, podendo prorrogar sucessivamente, sempre pelo juiz. Isso se a prova te perguntar o prazo no âmbito da Justiça Estadual, que são aqueles inquéritos da Polícia Civil. O segundo prazo que a gente tem que decorar, vamos supor aqui, ó, é quando for no âmbito da Justiça Federal. Na Justiça Federal tem lei específica, que é a Lei 5.010, e ela fala que o prazo é um pouquinho diferenciado. Olha como muda um pouquinho aqui, ó. O prazo agora vai ser 15 dias, se o investigado estiver respondendo preso. E nesse caso, mesmo ele estando preso, a lei autoriza que a gente prorrogue, só que tem que ser uma vez só, por igual período, tá? Então, ó, 15 dias, prorrogáveis, uma vez só, por igual período. Então, 15 dias prorrogáveis, uma vez só, por igual período, tá certo? Isso vai dar um total de 30. Na hora que der os 30 dias, se não terminar, tem que soltar e continuar investigando com ele solto, como a gente já aprendeu. Isso se ele está preso. Se ele estiver respondendo solto, o prazo é o de sempre, ó, 30 dias, se estiver respondendo solto. E nesse caso, coloca aí, o prazo também é sucessivamente prorrogável, sucessivamente prorrogáveis pelo juiz. Mais uma vez, quem prorroga é o juiz, hein, gente? Até mesmo aqui em cima, que pode prorrogar uma vez, quem prorroga é sempre o juiz, tá bom? Então, na Justiça Federal, 15 dias com ele preso, podendo prorrogar uma vez por igual período, 30 dias com ele solto, podendo prorrogar quantas vezes precisar. Sempre o juiz. Um prazo importante pra gente. E, finalmente, o terceiro prazo que a gente tem que ver aqui, que eles também gostam de perguntar, é quando for o caso específico do tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Nesse caso aí, gente, nós temos a Lei 11.343 de 2006, que é a famosa Lei de Drogas, e ela traz um prazo específico para o inquérito policial também. Qual que é o prazo nesse caso aí? Olha lá, 30 dias, se ele estiver respondendo preso, e 90 dias, se ele estiver respondendo solto, tá? 30 preso e 90 solto. Esses prazos aqui, essa regra vale para os dois, você vai colocar aí, eles podem ser duplicados, diz a lei. Esses prazos aí vão poder ser duplicados. Duplicar é uma forma de prorrogação, na verdade. Então, quem autoriza a duplicação também é o juiz, tá? Duplicar seria 30 mais 30 com ele preso e 90 mais 90 com ele solto. Claro que se não terminar nesses períodos, você vai continuar investigando. Se ele estiver preso, você solta. E se ele estiver solto, você continua normal. Agora, para fins de prova, ó, o prazo, a palavra que tem que aparecer lá, é que o prazo está sendo duplicado. Já caiu o item dizendo que o prazo é triplicado, outros que é quadruplicado, tudo errado. O prazo é sempre duplicado, tá bom? E é pelo juiz, não é pelo delegado, hein, gente? Bastante cuidado nessa parte aqui. Bom, tá aí. Sobre o prazo era o que a gente tinha para ver. Isso aqui mostra pra gente por que o nosso inquérito é provisório, que é a segunda palavrinha que aparece aí no nosso conceito. E tenta de verdade memorizar esses prazos aí, porque eles são importantes, tá? Olha esse item aqui, vê se você acerta. Sobre isso que a gente acabou de ver, hein, gente? Caiu assim. Nos termos do Código de Processo Penal, o prazo para a conclusão do inquérito será de 10 dias, se o investigado estiver preso, e 30, se estiver solto. Nesse último caso, o prazo poderá ser prorrogado por um prazo assinalado pelo juiz. E aí? Você vai marcar verdadeiro ou você vai marcar falso? A gente fica um pouquinho na dúvida, porque ele não me disse qual dos três aqui ele quer cobrar, né? Se é Justiça Estadual, se é Justiça Federal ou se é tráfico. Mas vocês repararam que ele deu uma pista no começo? Ele falou nos termos do CPP, ou seja, ele quer o prazo que está no CPP. Dos três, o único que aparece no CPP é o primeiro, ó, no âmbito da Justiça Estadual, que está no artigo 10. O da Justiça Federal está numa lei específica, que eu falei para vocês, a Lei 5.010.
e o tráfico está na lei de drogas, que é a 11.343. Então, esses dois últimos aqui decorrem de leis extravagantes, o primeiro é o único que decorre do CPP. Então, na hora que ele fala nos termos do CPP, significa, eu quero que você me responda de acordo com esse primeiro prazo aqui. E o que o item falou foi 10 dias com ele preso e 30 dias com ele solto. Veja que está batendo. E aí ele fala, nesse último caso, ou seja, se ele estiver solto, o prazo poderá ser prorrogado por um prazo assinalado pelo juiz. Certinho, tá vendo só? Isso é o máximo que pode complicar. É se ele não te disser expressamente qual é o prazo, mas der uma pista para você saber de qual prazo ele está tratando, hein, gente? Mas, via de regra, ele diz exatamente qual dos três ele quer, tá? Então, memoriza esses prazos aí que vai ser importante pra gente. E agora, continuando aqui, a gente vai colocar a nossa terceira palavrinha, que aparece lá no nosso conceito. A gente falou que o inquérito é um procedimento ou expediente de caráter administrativo, provisório, e o terceiro que aparece aqui diz que ele é cautelar. Cautelar. Então, o que significa dizer que o inquérito é cautelar? Geralmente, quando se fala na palavra cautelar, a gente está dizendo que tem um caráter mais emergencial e que serve para resguardar um resultado útil a um processo principal. Isso é muito usado lá no direito civil com os processos cautelares de uma forma geral. Agora, o que significa isso aqui dentro do inquérito? Pensa aqui comigo. Onde que, normalmente, nós vamos produzir as provas que vão condenar ou que vão absolver o suspeito, o réu? É dentro do inquérito ou é dentro do processo? O lugar adequado de se produzir provas é no processo, sabia? Porque é lá que eu tenho a chance de me defender, lá que eu tenho contraditório, ampla defesa, que o advogado está lá para me assistir. No inquérito não tem essas coisas como a gente vai aprender. Então as provas, elas têm que estar dentro do processo. Essa é a regra geral. Agora, se tem que estar no processo, por que é que a gente faz um tanto de provas no inquérito? Simplesmente porque várias dessas provas, se eu fosse esperar o processo começar para fazer só lá, a prova já não existiria mais. Por quê? Porque ela pode se deteriorar, ela pode perecer, não é verdade? As perícias, de uma forma geral, imagina um exame de corpo de delito, você apanhou de um segurança lá numa festa e tal, tá cheio de hematoma, se eu demorar muito para fazer o exame de corpo de delito, essas lesões vão ficando boas e depois eu não consigo mais apurar a materialidade do crime. Por isso que eu faço várias delas no inquérito. E aí é que entra a natureza cautelar dele. Vamos colocar aí por que o inquérito é cautelar? Você pode colocar aí, ó, ele se destina-se a reunir provas que correm o risco de deteriorização. Se destina a reunir provas que correm o risco de deteriorização. Tudo bem? Então, todas essas provas que podem se perder, que podem se deteriorar, eu já vou produzir dentro do inquérito. E por isso que a gente fala que ele é cautelar, porque ele tem esse caráter mais emergencial de resguardar essa prova que normalmente deveria estar dentro do processo, combinado? Agora, gente, eu queria que você colocasse uma observação aí que é muito importante e que tem a ver com isso aqui, ó. A nossa observação está no artigo 155, 155 do CPP. Vamos pensar junto aqui. Se o lugar adequado de produzir a prova é dentro do processo e não dentro do inquérito, que eu falei para você, não foi? E o inquérito se destina só a produzir essas provas emergenciais. A minha pergunta é, o juiz, quando for julgar o réu lá na frente no processo, ele pode fundamentar a decisão dele exclusivamente com base nas provas do inquérito? Ó, o juiz quer condenar o réu, mas ele quer fundamentar essa decisão só com base nas provas do inquérito. Ele pode? Não. O artigo 155, ele fala, escreve aí, o juiz está proibido de fundamentar a sua decisão exclusivamente com base nas provas do inquérito, tá certo? Por quê? Porque a prova tem que estar no processo. Então ele tem que fundamentar no processo. Se ele fundamentar no processo e no inquérito também, não tem problema. O que ele não pode é fundamentar apenas no inquérito. Isso não pode. No entanto, cuidado que a gente tem duas exceções. Quais são os casos, ó, em que ele vai poder fundamentar sim no inquérito, mesmo que ele faça isso exclusivamente, não tem problema. Quais são? Primeira exceção, coloca aí,
as provas de natureza cautelar. Provas de natureza cautelar. A prova cautelar é aquela prova que é irrepetível. Então, seria uma prova considerada irrepetível. Tudo bem? As provas de natureza cautelar, irrepetível. Se a prova não tem como ser feita de novo no processo, então não tem problema. Eu fundamentar exclusivamente nela, mesmo que ela só exista no inquérito. Combinado? E a segunda exceção, gente, é a absolvição. Se eu for absolver o réu, eu posso absolver só com base nas provas do inquérito também. Não tem problema nenhum, tá bem? Para a gente ir encerrando esse vídeo aqui, que já está no finalzinho, só ver se você acerta esses itens aqui com relação a isso que a gente acabou de ver. O primeiro falou assim: o juiz está proibido de fundamentar a sua decisão com base nas provas do inquérito. Certo ou errado? Isso está errado. Por quê? Porque ele não pode fundamentar exclusivamente. A questão não falou que era exclusivamente, então não tem problema ele fundamentar no inquérito se ele também estiver fundamentando no processo, não é? E essa outra aqui? O juiz está proibido de fundamentar a sua decisão com base nas provas do inquérito, ainda que não exclusivamente. E agora, hein, gente? Verdadeiro ou falso? Bom, essa aí ela só completa um pouquinho o português, mas é o que a gente acabou de aprender. Olha o que ele está dizendo. O juiz está proibido de fundamentar a sua decisão com base nas provas do inquérito, ainda que não exclusivamente. Falso. Por quê? Porque se ele estiver fundamentando sem ser de forma exclusiva, ele pode, não tem problema. E o item do jeito que ele está dizendo que ainda que não exclusivamente, ou seja, mesmo que não seja de forma exclusiva, ele não poderia fundamentar no inquérito. E isso não é verdade. Eu não posso afirmar isso. Combinado? E finalmente, na prova da Polícia Civil no ano passado, em 2013, caiu uma questão que disse o seguinte: o juiz poderá condenar o réu com base nas perícias. Pode ou não pode? Pode. Que apesar de ser uma prova técnica feita no inquérito, admite o contraditório. Muita gente marcou errado nesse item aí, porque falou assim: ah, professor, contraditório não tem no inquérito. Realmente a gente vai aprender que não tem. Mas esse contraditório que ele está dizendo aí, gente, por acaso ele está dizendo que é do inquérito ou é da perícia? Porque olha o item. O juiz pode condenar o acusado com base nas perícias, que apesar de ser uma prova técnica feita no inquérito, ela admite o contraditório. Esse ela está se referindo à perícia. Então, a perícia vai ter um contraditório, só que não é o contraditório no inquérito. É o contraditório quando o processo começar, que é o chamado contraditório diferido, né? Você pega uma prova do inquérito e impugna ela lá no processo, quando o processo começa. Então, o item estava verdadeiro, tranquilo, isso vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando aqui, tá bem? Ainda temos que concluir o nosso conceito, mas vamos dar uma paradinha aqui e daqui a pouquinho a gente continua. Você já sabe que o inquérito é um procedimento ou expediente administrativo, provisório e cautelar. Combinado? Então, gente, um abraço e até a próxima.